Oi, professor. Bom, tem muita coisa para falar, espero que eu consiga falar em 8 minutos. Caso eu não consiga, uma das coisas que eu gostaria de falar é, professor, por favor, não desconta a nota dos alunos que não conseguirem falar tudo em 8 minutos. Sei que eu tô gastando meu tempo falando abobrinha, mas, né, não custa tentar. Vamos lá. Bom, racismo, como eu disse, é uma coisa que, cara, tem muita coisa para falar. Você joga na internet, tem muita coisa. Também sobre o tema que o professor propôs para esse trabalho, né, que é o racismo nas obras de Monteiro Lobato. Eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de falar. A primeira delas é o momento histórico e social que Monteiro Lobato nasceu e viveu. Monteiro Lobato nasceu em 1883. A abolição da escravatura foi em 1888. Então, eu acho que ele trazia uma representatividade muito grande do Brasil que ele viveu. Ele reproduzia coisas que ele via, coisas que ele vivia. Eu não tô passando pano, porque sim, eram coisas bem racistas, eram coisas pesadas de ler, mas ele reproduzia o que ele via. E eram coisas relevantes tanto para aquela época, né? Como para agora, porque ainda assim as obras dele são leituras obrigatórias, são leituras que estão muito presentes, né, em sala de aula, então eram coisas relevantes, mas eram tratadas de formas pesadas. Sim, ele tratava o negro, ele trazia o negro de uma forma bem pesada, né, no que ele escrevia. Então, eu não tô passando pano, mas eu acho que é uma justificativa, né? Também eu queria falar sobre a discriminação, né, em relação. Até vou mencionar os contos que o professor postou, mas tinha uma discriminação muito grande entre negro e branco, o branco sempre lá em cima e o negro sempre abaixo. Eu percebo que em muitos casos eram críticas negativas em relação à sociedade quanto ao negro, percebo isso, mas eu acho que ainda assim ele sempre trazia o negro de uma forma menor, né? Então, ali já no começo de Negrinha, por exemplo, onde ele fala: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos suíços e olhos assustados. Aí quando ele vai falar, e ainda eu acho interessante porque, assim, pra mim, né, e até conversei com alguns colegas, negrinha, pretinha, negrinha é uma forma de denúncia aos maus tratos, né? Tudo que a negrinha sofreu. Mas aí quando ele vai falar, já no início da patroa lá, ele fala assim: dama de grandes virtudes, esteio da religião e da moral. Então, cara, por que trazer a pessoa que maltratava, a pessoa que, né, que só maltratava, batia, enfim, humilhava, com grandes virtudes e moral? Não consigo entender, entendeu? Tipo, não consigo entender, entendeu? Não, mas tipo, eu não consigo entender pelo fato de que ela não era de grandes virtudes, de grande moral, entendeu? Então, eu acho isso bem pesado quando ele fala, a maneira que ele fala dela, da negrinha, e a maneira que ele fala da patroa. Aí eu também acho pesado anjos louros para se referir às outras crianças, enquanto a negrinha só era tratada como diabo, com várias coisas negativas. Acho pesado também. Aí lá em Urupês eu acho que também, mais uma vez, ele coloca o negro como preguiçoso, desleixado, que não fazia nada, que tudo que tudo era esforço para ele, essas coisas assim. Mas eu achei legal um ponto que né, lógico que ainda ele tá colocando como diminuindo, mas eu achei bem interessante que é o ponto de que ele só era notado quando ia votar. Só quando ele votava ele era alguém. Eu achei bem interessante porque, de fato, é assim. E não é só em relação ao negro, também em relação ao pobre, né? O pobre só é alguém quando vota. Para isso ele serve, né? E eu também achei legal a hora que ele fala assim: pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. E, cara, isso pra mim é bem interessante porque, de fato, nos romances, né, sempre era tudo bonitinho, tudo perfeitinho. E ali não. Ali
ele tá colocando de fato como eram as coisas, digamos assim, que no... Como que fala? Por trás das câmeras, sabe? Então, eu acho legal algumas coisas que ele aponta, acho bem interessante, mas eu acho que não precisava ser tão pesado, até porque, como eu disse, para um negro ler as coisas da forma que ele falava não é legal. Acredito que doa bastante. Então, para uma criança não é legal. Então, para um adulto que entende todo o contexto, né, que entende, tá, ok, mas ainda assim é pesado, né? Então, eu acho que essa discriminação entre colocar o branco sempre acima e o negro sempre humilhado, sempre diminuído, sempre Zé Ninguém, não é legal, né? A forma também como ele falava, tipo, acho que as pessoas justificam muito sobre, não foi intencional, não sei o que é o que eu falei. Como ele estava trazendo a representação do momento que ele viveu, tá, ele só estava representando, mas, poxa, falar daquele jeito, né, igual, ainda é muito, tipo, as pessoas reproduzem hoje várias coisas, e sem intenção, mas que para um negro machuca. Então, eu acho que isso era muito presente, é o que eu acho bem pesado, é a forma como ele falava, então ele podia falar né, podia ser o momento que ele estava vivendo, e era, né, mas ele trazia de uma forma muito pesada, muito diminuindo os negros, e isso, para mim, não era muito legal. Bom, acho que é isso, né, já tô, não sei, não consegui enxergar quanto tempo eu tô, mas acho que é isso, professor. Até mais.